Estamos aqui mais uma vez nessa transmissão ao vivo, no bate-papo sobre cultura. E o nosso convidado de hoje é o companheiro Freitas, companheiro histórico e militante da área cultural de Salvador, é presidente do Conselho Municipal de Cultura de Salvador. Veio aqui contribuir um pouco para a nossa construção e também a formulação de opinião nossa, da sociedade, né, e da nossa militância aí sobre as pautas da cultura da cidade. Então, Freitas, me conta aí como é o conselho, o investimento, a prefeitura, como é a cultura de Salvador a partir dessa experiência vasta que você tem aí na parte da cultura. Bem, boa noite, né? Parabéns, Samar, pela belíssima campanha que você está fazendo, uma campanha diferenciada, né? Que está trazendo de fato para a sociedade diversos debates. Eu gostaria de primeiro começar falando isso, né? Parabenizando, e dizer que a nossa cidade, infelizmente, apesar de ser a primeira capital do país, ser a cidade no Brasil que foi descoberta, a gente tem uma deficiência que apenas em 2014 é que de fato a cidade começa a debater a ideia de um sistema municipal de cultura, né? Antes disso, as gestões anteriores só tinha a Fundação Gregório de Matos como a principal articuladora, né, e gestora das políticas culturais no município. E depois, em 2014, ainda dentro de 2014, é que a gente tem a lei do Sistema Municipal de Cultura, né? Uma lei que traz todos os instrumentos para a construção de uma política cultural, de fato, que atenda todas as demandas da cidade, porém, na sua efetivação, ela não funciona dessa maneira, né? A cidade tem uma deficiência de um órgão, de fato, que faça toda a gestão da política cultural do município. Ainda continuamos com a Fundação Gregório de Matos, só que assumindo uma demanda bem maior agora, né? Antigamente a Fundação só tinha assumia um projeto cultural, hoje ela assume 36 projetos culturais, né? Contudo, o seu corpo efetivo de funcionários e o seu recurso não ampliou com isso. Ainda continua a política de edital, ainda continua a política de inscrição para concorrer a se apresentar no carnaval, nos eventos da cidade, enfim, né? Tivemos pouquíssimos avanços no que diz respeito à demanda e à capacidade de gestão da cultura que a cidade pode ter quando se tornar prioridade de fato, né? O Conselho, ele nasce a partir de setembro de 2015, ou seja, a lei é aprovada em dezembro de 2014, quase um ano depois é que de fato a gente tem o Conselho efetivado, só que de forma também capenga, porque o Conselho não tem um espaço para ter o seu funcionamento, não tem uma sede, né? A gente usa uma sala emprestada do Teatro Gregório de Matos, a gente não tem uma secretária disponível para a gente não gerencia recursos para fazer eventos e fazer debates nas comunidades, por exemplo, ou administrar uma página na internet, uma linha telefônica, né, para atender as pessoas. A gente não tem ainda esses instrumentos para poder dialogar com a sociedade, né? Estamos dando o nosso primeiro passo, mas o que fica claro é que precisamos de uma gestão que tenha a cultura como principal instrumento para a construção de cidadania, né? Porque a educação e a cultura não são coisas distintas. A gente tem que ter, o gestor precisa compreender isso. E aí, por que ele precisa disso? Porque a cidade, ela não tem um polo industrial. Salvador não tem como principal arrecadação indústria. Salvador é de serviço, né? Comércio, eventos, turismo. E a gente poderia utilizar a nossa cultura para trabalhar aquela questão da economia cultural, né? Que tanto se fala, que tanto todas as diversas cidades, sobretudo fora do Brasil, utiliza isso para gerar recursos, para gerar renda, para fazer a economia girar. E a gente não tem uma gestão que pense a cidade dessa maneira. Os principais eventos, quando acontecem na cidade, já são financiados pelo capital das cervejarias, ou quando não, é pela empresa do turismo, né? E pelas empresas, as grandes produtoras, né? Que você faz aqueles eventos megalópolis, né? Aqueles eventos enormes, como o Festival da Música, né? E tantos outros, o Festival do Jazz e tal. Porém, a nossa produção local não participa disso. A gente não vê a capoeira, a gente não vê o afoxé, a gente não vê a galera do samba de roda, a gente não vê o terno de reis, né? Quando vê esses eventos, aí eventos calendarizados, que a gente já sabe, que aí você não pode tirar também, né? Que aí também seria uma anomalia total. Você não pode acabar com o carnaval, você não pode acabar com certos calendários que a cidade já tem. Mas você não cria mais para que outras
outras economias, outras, como é que eu posso dizer, forma de você fazer a cultura girar, não acontece. A gente não tem, entendeu? Então, são muitas coisas, gente. Acho que a gente pode, no bate-papo, ir conversando mais, para não tomar muito... Não, inclusive... Mas é isso. Inclusive, Freitas, a gente fez, nas últimas transmissões, a gente inclusive até fez alguns debates aqui sobre construir uma pauta alternativa na cidade, né, que trouxesse para dentro da agenda dos grandes eventos e também dos eventos populares, né, a prioridade justamente dessa produção cultural local, inclusive, das pessoas. Eu tenho dito muito na questão, basto muito nessa tecla dos grupos de hip hop, dos grupos de breakdance, da própria capoeira, ou seja, Salvador é conhecida pelo carnaval, né, pelo seu histórico, pela sua festa de encanto, né, uma festa bonita, mas que também perdeu muito do seu tradicionalismo, né, as velhas marchinhas, né, as charretezinhas, os carrinhos do carnaval de clube, né, então, ou seja, passou a ser para ter uma perspectiva de mais do lucro financeiro do que do lucro ou do aproveitamento cultural, né? Então a gente tem feito um debate ao longo desse período sobre a questão da ausência, inclusive, da prefeitura em investir justamente nesses pequenos grupos. Você não vê, por exemplo, nos grandes eventos da cidade, um grupo ou grupos de hip hop na grade de... Não vê. Só para você ter uma ideia, isso que você fala é bastante interessante, porque aí quando você estiver lá na Câmara de Vereadores, que com certeza vai estar, a gente precisa ter essa preocupação. Isso que você traz é muito importante, porque se você quer de fato que a economia da cultura gire em torno da cidade, você pode criar legislações para isso, você pode criar políticas públicas perenes, legislação, né, que independente do gestor, a política pública está lá colocada, lei, ninguém pode tirar. Né? A cidade, só para você ter uma ideia, tem mais de 40 saraus que acontecem em Salvador. Verdade. E não entra, você tem sarau em Cajazeiras, você tem sarau em Sussuarana, você tem sarau no bairro do Santo Antônio, no Nordeste é Maravilha. No Nordeste é Maravilha, você tem sarau. E não existe um calendário, que é tipo assim, um folheto que você divulga assim, começa circuito do sarau. Como a galera do samba justamente se organiza. Eu ainda acrescento mais, me permita, Freitas. Além de não ter isso divulgando, eu falei isso na outra transmissão, da enorme dificuldade que as pessoas que organizam os sarais têm para poder conseguir licença, para poder fazer, quando quer fazer na praça, para conseguir estrutura, porque é uma super burocracia, a prefeitura não financia, tá entendendo? A licença da SUCOM e a SUMOP agora também, que agora regulamenta, a CEMOP é extremamente caro, então geralmente os sarais são construídos, praticamente todos eles, 100% é construído pelas pessoas que estão envolvidas, né, pela própria comunidade, e aí você tem que pagar licença, você tem que pedir licença para poder usar a praça, licença para poder usar a luz, licença para isso, licença para aquilo. Eu fui na semana retrasada do sarau do sarau do Groove, né, e eu vi o esforço da galera, sacou, de fazer, com medo da chuva, porque a prefeitura não tinha um todo, e preocupado se os agentes da prefeitura iriam chegar para poder impedir né, a atividade, o sarau lá, porque não conseguiram juntar recursos para poder, né, pagar a licença, e aí a galera foi mesmo na tora, na resistência, como fez, e fez mesmo, e ficou muito bonito, foi muito referenciado, tá entendendo? Então, tirando esses problemas que são os problemas que tiveram na partitura, as pessoas de alta qualidade, as expressões, a forma, a mensagem que estava sendo transmitida ali, então... Você percebe, eu acho que é importante você ter uma política de regulamentação, de controle das atividades da cidade, mas essa política ela não pode ser algo que desincentive, né? Ou seja, aqui não tem intenção nenhuma de incentivar que a comunidade, as produções locais, os eventos locais sejam provocados e construídos pela própria comunidade. Eu acho que esse protagonismo é importante. Mas a gestão, quando o gestor público entra, ele não pode ser aquele que seja um impasse, né? Ou seja, dificulte que as iniciativas da comunidade aconteçam, porque você produzir, você colocar sarau, roda de capoeira na comunidade, você fazer esses eventos, você fomentar esses eventos, você está diminuindo diversos males sociais que surgem com a ausência da política pública e da cultura e da cidadania, né?
Porque você, por exemplo, você tem na comunidade um calendário já existente, porque a comunidade não vai deixar de fazer. Os saraus não vão deixar de acontecer se a prefeitura, como você acabou de dar um exemplo, que a comunidade vai fazer, porque a comunidade sabe quais são os seus problemas e constrói por si só forma de solucionar aquilo, não tenha dúvida disso. Agora, o que o gestor precisa entender é que ele precisa ter como fomento da política pública e da diminuição da violência, de tantos outros males, do desemprego, enfim, se ele não tem, como eu falei anteriormente, se a cidade não pulsa como forma de mão de obra as indústrias ou qualquer outra coisa que não seja senão o serviço, ele precisa incentivar isso. E aí, quando eu estava falando de legislação, por exemplo, você falou uma coisa que é importante. A cidade, Salvador, tem como principal cartão postal as manifestações culturais da população africana, né? Aí, da cultura africana. Da cultura africana. Aí você tem a Baiana de Acarajé que aparece, o mundo todo vê. Você tem a capoeira que aparece, o mundo todo vê. O carnaval, o samba. Porém, quando você desembarca em Salvador, que você caminha, você não vê isso nas comunidades. Não tem uma feira, não tem um festival, não tem um encontro, não tem sequer um espaço que possa agregar. As praças. Você pode fazer nas praças um circuito de artesanato, a comunidade está lá nos seus bairros fazendo chinelo, o couro, o cordãozinho. Você poderia criar um circuito de feira. Aliás, o Pelourinho faz muito isso. O Pelourinho conseguiu preservar isso. O cartão consegue preservar isso. O governo do estado influencia. Outras formas de economia influencia, porque quando o comércio está lá, porque assim, você tem um cenário que favorece. Você entra no Pelourinho, você vai ter lá uma roda de capoeira. Aí você vai ter baianas de Acarajé lá no Terreiro de Jesus, dividindo 5, 6 baianas, dividindo o Terreiro de Jesus, a Praça do Terreiro de Jesus. Você entra um pouquinho, você vai ter o restaurante, você vai ter as casas lá abertas com comércio. Então aquilo ali impulsiona, né, incentiva que outros vão lá e botem aquela feirinha. Ou então você vai ter no Rio Vermelho, que é quinta e sexta-feira, que os bailes estão circulando. Mas você precisa ter isso de ser em Cajazeiras, você precisa ter isso na Valéria, você precisa ter isso na Cidade Baixa, lá regional de Roma, Itapajipe, Ribeira, Massaranduba. Você precisa ter isso em plataforma, no subúrbio, você precisa ter isso em São Caetano, no Cabula. Porque quando você faz isso, você fomenta a cultura local e você fomenta a economia daquela região, que é importante. Outra coisa que a gente tem dificuldade, que é muito importante, é a cidade ter um plano municipal do livro e da leitura. Porém, onde está esse plano? Principalmente a execução desse plano. A gente não vê a execução desse plano. A cidade tem para mais de, se eu não me engano, para eu não estar errado, mais de 17 bibliotecas comunitárias. Aquela biblioteca como a Biblioteca Zeferina lá do Biru. A galera pegou a biblioteca e revitalizou a biblioteca. A comunidade, não foi a prefeitura não. Inclusive, Freitas, me permito a dedo, tem iniciativas na cidade que não é da gestão pública. Muitas. E são pessoas que estão construindo aquelas caixinhas de casinha de troca de livro e colocando nas avenidas, na praça. Eu acho super bacana, porque a pessoa vai lá, bota o livro e depois devolve. E quando chega no outro dia tem um outro livro lá e troca. Um cadastrozinho. Infelizmente, não tem fomento para isso na cidade, né? A política pública para essas coisas não existe. Se tem uma falha nesta gestão, é que essa gestão ela não cuidou das pessoas. Eu vou dizer isso em todo lugar que eu estiver. A gestão não cuidou das pessoas. E você não consegue cuidar das pessoas se você não fizer isso, tendo ela, o sujeito, o cidadão, a cidadã, como protagonizador da sua história. E quem faz isso, a ferramenta que faz isso é a cultura. Ou seja, o que é que você sabe fazer, o que é que a sua comunidade faz. Gente, todo carnaval, os nossos apostéis têm que pagar para desfilar. Porque não é 10, 15, 20, 30, 40 mil que vai pagar a saída de um bloco com trio elétrico, com abadás, fantasia, instrumentos, né? Pagar os cachês das pessoas porque é dignidade. Não vai ser 40 mil que vai garantir isso. E a gente não fez uma política que cuidasse dessas pessoas. Porque muitas vezes essas pessoas que saem desses afoxés no carnaval, elas passam o ano todo se preparando para fazer isso. Né? Tambalaguanze, Filha de Gandhi, entendeu? Coriefã, né? Relíquias africanas, que são afoxés que praticamente pagam para sair no carnaval.
E, você não, e a descentralização desse carnaval é outra coisa também que é problema para as comunidades. Porque as estruturas, quando você bota o carnaval no Cajazeira, por exemplo, você precisa trabalhar a dinamização da entrada e escoamento daquelas pessoas depois que o evento acabar. E você não tem isso, ou quando o evento está acontecendo. Então, assim, a divulgação disso, a dignidade das pessoas que estão ali. Investimento, inclusive, porque não é somente botar um palco lá e aí é só pois isso. Quer ver uma coisa? O Carnaval de Salvador, por exemplo, a gente tem o Carnaval de Salvador, o Campo Grande, ele fica fechado no Carnaval de Salvador. A praça, ela fica fechada. Se você usasse aquela praça para poder botar, e aí eu acho que a gente pode trabalhar isso dentro da Câmara de Vereadores, se você usasse aquela praça para funcionar, aquela feira de artesanato, ou a Praça da Cruz Caída, que você pudesse botar um comércio ali para o turista durante o dia, não vou dizer à noite, né, quando está aquela agonia das filas, do trio e tá aquela coisa toda, que também é bem mais difícil, mas durante o dia, rola um intervalozinho, né, durante o dia. Você durante o dia que a pessoa está ali esperando o carnaval começar, passar na feirinha. Na feirinha, porque assim, não é só música, não é só o comércio, não pode ser a entrada de... como é que eu posso dizer? A circulação do carnaval. Ou da cervejaria. Pode, você tem que botar as pessoas. Quem não mas joga capoeira, mas faz artesanato. Durante o carnaval vai fazer o quê? Vai guardar sua mercadoria? Justamente. Se vai botar no meio da pista pro rapa vir e levar? Tem que estar regulamentada, né? Tem que estar cadastrada, tem que ter. E aí você pode botar, onde tem a descentralização do carnaval, você pode botar uma feira de artesanato. A gente falou sobre isso, o Conselho Municipal de Cultura falou sobre isso durante a construção do carnaval. Mas existe uma dificuldade muito grande para a gente ser escutado. Porque existe toda uma política, né, de empresas, de grandes produções por trás, sobretudo o carnaval, como de fato é, a maior festa do mundo, não é só a melhor, né? Virou uma coisa mercadológica. Mas a maior festa do mundo, então existe várias empresas, várias concessionárias de grande produção de eventos por trás disso, que montam uma marca, uma plataforma de como a coisa vai acontecer, que se você vem para propor alguma coisa, é difícil, é muito difícil. E é uma das coisas que a gente quer conversar com o CONCAR. Como é que nós, e com a Câmara de Vereadores, né? Porque agora existe o Conselho Municipal de Cultura da cidade. Conselho Municipal de Política e Cultura da cidade. A Câmara de Vereadores já chamou o Conselho para conversar? A gente tem 2 membros da Câmara de Vereadores que fazem parte do Conselho. Que um é o titular e o outro é suplente. O titular é o líder do governo da atual gestão, que é o Jaceval Rodrigues. E o nosso suplente é o nosso grande, né, companheiro, militante, que é o nosso vereador Silvio Beck. Né? Então, assim, a gente tem um diálogo com a Câmara. Contudo, se você não consegue antecipar o processo, e aí o dia a dia da Câmara de Vereadores já exige dos nossos companheiros, dos vereadores, uma outra dinâmica, porque existe pauta do dia a dia, e sobretudo agora nesse processo de eleições, né? Que assim como você, todos também estão disputando o processo, então fica difícil. Mas a gente quer chamar o Conselho Municipal do Carnaval, que é o CONCAR, a gente quer chamar a sociedade civil, a gente quer chamar os vereadores, porque a gente precisa humanizar o Carnaval da cidade. O Carnaval de Salvador não é um carnaval não. O Carnaval de Salvador, apesar de ser a maior festa, é um carnaval caríssimo para a população e, sobretudo, segregador. O Carnaval de Salvador, se você faz uma fotografia de cima do Carnaval de Salvador, você vai ver quem está do lado de fora da corda e você vai ver quem está dentro da corda. Justamente. Né? Aí você fala festa popular, festa pública, festa de todos. Como é que uma festa é pública, popular de todos e tem corda? Corda é sinal de divisão, de separação. Inclusive, então precisa discutir esse carnaval. Porque se você descentraliza o carnaval, só para você ter um exemplo muito assim, né? Mas eu acho que é importante dizer porque traz para a gente uma realidade. A capital de Pernambuco, que é Recife, o carnaval de Pernambuco acontece em 56 pontos da cidade. Eu estou falando a você de uma cidade como Recife, que é bem menor do que Salvador, Recife são 3 ilhas, acontece em 56 pontos da cidade, acontece o Carnaval de Recife. Salvador teve os 2 polos, né, que é o Dodô e Osmar, né, Ondina e Campo Grande, e aconteceu em mais 7 lugares. Só que o tamanho da cidade exige que o nosso carnaval seja um carnaval para além de ser descentralizado e que dialogue com outras economias, porque todo mundo precisa ganhar dinheiro na cidade. Todo mundo precisa ganhar dinheiro. E todo mundo precisa se divertir, todo né? Precisa se divertir. Tem uma outra lógica que fala da questão do carnaval,
de colocar os carnavais populares de rua, né, nos bairros, para impedir que as pessoas também dos bairros mais distantes do centro se aproximem do circuito, para você ver como é a lógica, né? Sim. Aí chega lá, como é segregador, chega lá, não, vamos fazer aqui, que não sei o quê, bota um palco lá, não tem investimento, não faz uma coisa como é o investimento que é daqui por cima da cidade, porque não é lucro, tá entendendo? Sim. Aí, para tentar segurar as pessoas na comunidade. Então, eu acho que a gente tem que mudar essa lógica, sabe? Eu acho que o carnaval, eu falei no nosso primeiro ao vivo sobre isso, o carnaval ele precisa ser resgatado, né? Ele precisa ser resgatado. Aquele velho carnaval, né? A tradição, porque apesar de ser velho, parece mais moderno do que o de agora. Justamente, por incrível que pareça. Parece ser mais moderno. E ultimamente, cada vez mais, até o carnaval tem sido tão possessivo no processo de dominação das pessoas que até a própria cerveja que a gente quer tomar tem que nos impor. Os horários que querem que nos impor. Chama de popular, como é que isso é de popular, é de todos, é para todos, é democrático, e você quer vender. É uma coisa, são eu acho que Josimar, bem rapidinho, é uma coisa que só a compreensão de como existe por trás outros interesses econômicos, que não é de fato a preocupação em fazer uma cidade onde o turista venha e se sinta em casa, assim como os nativos, né, os soteropolitanos e soteropolitanas, também se sintam em casa. E você percebe logo a diferença disso, porque você não pode impor em uma festa pública o que a pessoa vai consumir. Isso é uma coisa que, do ponto de vista lógico, você não consegue compreender, a não ser se você for olhar pela perspectiva econômica. Pela perspectiva né? Justamente. Mas, Freitas, parece que tem alguma... você que é nosso convidado hoje, nós temos um processo de interatividade, então a nossa galera participa e tal. Isso é democracia. Isso é democracia. Né? Vamos lá, quem é aqui? Augusto. E aí, Josimar, e aí, minha galera linda de Salvador, 1365 na cabeça. Quando a gente fala de cultura, a gente fala de sessão cultural. E quando a gente fala de sessão cultural, é sempre esquecer aqueles que nem sempre foram tão patrocinados pelos grandes cofres públicos ou pelos grandes cofres particulares, para que a cultura pudesse seguir e poder disseminar seu ideal, seus pensamentos na nossa sociedade. Isso eu falo da cultura periférica, como hip hop, funk e as culturas de negros e negras, mas eu também falo principalmente da cultura LGBT. A cultura LGBT, ela tem muito tempo sendo esquecida e marginalizada ou simplesmente gayizada, ou seja, só a galera que é LGBT deve curtir a cultura LGBT. A cultura LGBT quer dizer muito mais, quer dizer uma apropriação do que pertence a si mesmo, ou seja, quer quebrar os padrões dos corpos, quer poder mostrar o seu amor, quer poder mostrar o respeito e também construir a dignidade. A cultura LGBT precisa muito de apoio, precisa muito de patrocínio. Nós queremos saber, Gil, e queremos contar com você, sabendo que o seu mandato vai ser mandato de todos e todas, e queremos sim valorizar a cultura LGBT, e valorizar sim nossos artistas, nossa terra amada, e poder disseminar para os quatro cantos o nosso amor através da cultura. Vamos juntos, 3 na cabeça, tô com o Josimar. Um abraço, Augusto. Ele falou de coisas importantes, inclusive lembrou do funk, cara. Exatamente. Do funk, inclusive tá rolando, inclusive, se você perceber, na cidade, principalmente no subúrbio, né? Rola os paredões agora, né? Por mais que tenha as mais diversas opiniões, mas é a forma que as pessoas estão se organizando para se divertir, tá entendendo? Que são as formas que as pessoas estão se encontrando na falta de alternativa na cidade, né? O funk, por exemplo, quando começou a chegar aqui, né, teve toda aquela polêmica e tal, aí as bandas de axé, as grandes bandas, né, quiseram um momento ali meio que, vamos descaracterizar, vamos deixar de lado. Então, assim, a cultura alternativa na cidade, ela é pouco valorizada. E Augusto falou de uma questão aqui, que não somente tem também a questão da cultura LGBT. Claro, né? Inclusive, sobretudo, na semana que vem, nós temos aí o 7 de setembro, a parada gay, né? A parada gay de Salvador. É porque foram várias marchas que a gente acompanhou esses últimos dias. E vamos continuar acompanhando. E agora vai ter a parada gay, que é a oficial de Salvador, e você vê
No domingo você vê uma grande dificuldade, né, das pessoas se organizarem, as pessoas que estão ali à frente, né, com toda dificuldade para poder... É o negócio do trio, é o negócio da licença, pode trio, não pode trio. Não é o circuito, por exemplo, não é o circuito oficial da cidade, não está na grade oficial da cidade. Pois é, é justamente isso. Eu gosto muito, eu achei muito interessante o que o Augusto traz, porque é um problema que a gente vai ter que continuar fazendo o enfrentamento, né, a esse modelo higienizador da atual gestão, né, que segrega as pessoas, que cria um apartheid, né, sobre quem está lá, quem pode frequentar certos espaços, quem não pode frequentar certos espaços. E como o nosso povo, né, a nossa ancestralidade sempre usou os seus princípios identitários para fazer luta, desde os períodos dos quilombos, né, e a gente vê isso muito retratado nos terreiros de candomblé, o hip hop, o funk é um elemento do hip hop, né, como tem o MC, como tem o break, né, que é a dança. O funk é um dos instrumentos do hip hop, como tem o DJ, tá, né? Então, o DJ é o MC. Inclusive, só me deu adendo, os DJs, inclusive, que têm ganhado grande corpo de DJ da cidade, de organização da cidade. Por exemplo, você não tem no circuito de carnaval um espaço para essa galera se apresentar. Esses circuitos alternativos que eu estou falando para você, eles viriam justamente para poder trabalhar essas culturas identitárias. Porque, tudo bem, eu não sou nada contra os grandes artistas da música nacional, só que quando eu começo a ser contra, enquanto membro do Conselho Municipal de Cultura de Salvador, né, e tenho que fazer esse controle, tenho que fazer essa fiscalização com meus outros membros, né, somos 15 da sociedade civil, 15 do poder público titulares, e mais 15 da sociedade civil, 15 do poder público suplentes, a gente tem que fazer essa fiscalização, porque é o nosso papel. Como eu estava dizendo, eu não preciso necessariamente ser contra você trazer grandes artistas, mesmo que sendo baianos, né, que também estão no cenário nacional aí, mas quando você traz eles e elimina quem está fazendo o dia a dia da cultura, da música na cidade, aí você está fazendo uma política segregadora. Esse é o problema. Justamente. O problema está exatamente nisso. Eu acho que se o carnaval, agora eu vou te dizer, se o carnaval é público, é democrático, é para todos, ele tem que ser para todos no seu modo de fazer também. Ele não tem que ser para todos os foliões somente, mas ele tem que ser para todos os foliões e para todos os músicos que fazem música na cidade, porque você pode criar diversos circuitos, você pode potencializar diversas iniciativas, porque a comunidade vai ter iniciativa particular e você pode influenciar, você pode, sei lá, isentar a comunidade que quer botar um bloco, quer botar um trio na rua, isenta a comunidade de poder frequentar, e isso pode ser por lei, entendeu, Lucina? As culturas identitárias da cidade, como a capoeira, o hip hop, o afoxé, entendeu? Eles podem o maracatu, pode ser isento, né? A gente brigou ano passado pela regulamentação daquele circuito lá do Santo Antônio, que a gente quer chamar aquele circuito ali do circuito João Pequeno de Pastinho, né? A gente quer botar um busto de João Pequeno ali, que é uma proposta da comunidade local, que está sendo discutida com a comunidade. E a gente quer regulamentar aquele circuito, porque o bloco de hoje é 8, né? Que é aquele bloco que acontece ali no Santo Antônio. Então, assim, a gente quer trabalhar aquele circuito. Porque você cria outro circuito, como você falou, por que não está no circuito, né? A cultura LGBT, por exemplo, a gente tinha, não sei se algumas pessoas que estão nos assistindo podem recordar, há uns carnavais atrás existia um palco da diversidade ali no Lago do Julho, naquela praça do Moreira. Tinha o palco da diversidade. Não tem mais. E aí não, agora virou um espaço para as polícias, né, tanto municipal e estadual, utilizar ali como um espaço para pegar os nossos jovens, né, e botar eles ali como uma espécie de prisão temporária, né, como é que a gente pode chamar aquilo lá, espaço para detenção de vândalos, enfim, né. E do outro lado virou o espaço para armazenamento das latinhas que o nosso povo estava catando, ia para lá vender ali no 2 de julho. Então o 2 de julho virou uma espécie de almoxerifado do circuito da Carlos Gomes. Com toda a tradição, foi que história que tem o 2 de julho. Pois né? é, e assim, o palco da diversidade que tinha ali, ele foi desmontado, não acontece mais. Eu não sei como é que vai ser esse carnaval agora, mas tinha. Então, a cultura LGBT, ela tinha espaço no carnaval da cidade. E hoje em dia a gente fica se perguntando, né? Porque eu acho que você trabalhar essas identidades, e aí quando você traz para dentro do carnaval da cidade a cultura LGBT, você está trazendo, para além de mais uma modalidade
da cultura, né? Porque aí a cultura LGBT tem diversas coisas, tem drag queen, né? Tem os desfiles, né? Da comunidade, tanto ela seja ela transvertida ou não, mas você traz um processo de contrariar o machismo, a homofobia, né? Você trabalha com a cidadania, porque você traz para a cena uma espécie de manifestação cultural que é discriminada, que é oprimida, né, pelo machismo, por diversas outras formas de discriminação, que são correlatas a todas elas, né, a todas as outras formas de discriminação. Eu vou dizer, inclusive, uma coisa a mais, Freitas. A gente tem debatido no nosso setorial LGBT e nos demais setoriais, inclusive essa questão da proposta do carnaval. Inclusive lançar e defender aqui que nos próximos 50, nem que seja por projeto de lei, de alteração, da grade, né? Mas que o carnaval compreenda e receba um bloco da diversidade, que não seja os cantores da diversidade, mas um bloco da diversidade, tá entendendo? Que tenha lá no circuito, lá na programação, um bloco da diversidade, e que a gente consiga constituir a participação não só do movimento LGBT, mas, por exemplo, um bloco do hip hop, outra coisa, um bloco do funk, o reggae, Josimar, o reggae da cidade. O reggae. O reggae. O reggae no Carnaval de Salvador, eles começam a sair depois de 11 horas da noite. É que os reggae começam a sair. Você vê outro processo de empurrar, joga lá pra cima para mais tarde, quando a rua já tá vazia e tal. A gente vem brigando através da turma do Aspiral do Reggae, da União Rastafari, enfim, de diversos grupos, né, de reggae na cidade, diversas bandas, pela construção da Casa do Reggae, pela construção não, já foi lei, já foi aprovado, a Casa do Reggae em Salvador. E até então, diante de tantos imóveis que a cidade tem, a prefeitura da cidade até hoje não conseguiu, 4 anos de gestão, não conseguiu encontrar uma casa. Mas liberou um bocado de coisa aí, né? Não, é porque a gente não pode ficar dando nome, né? Mas você vê que diversos outros movimentos, outros né, personalidades aí, tem até casa no Pelourinho, casas enormes, palacetes gigantes, museus gigantes. Né? Tanto no Pelourinho como no Rio Vermelho. Justamente. Mas você não tem, né, a casa do reggae. E assim, mais uma cultura, uma manifestação de identidade do nosso povo. O que seria da nossa cidade se não fosse as pessoas que fazem reggae em Salvador. Entendeu? Então a gente precisa trabalhar isso. Eu acho que você precisa lá. Você entra na Câmara de Vereadores 1º de janeiro de 2017. No dia 2 de janeiro você vai ter que pegar esse projeto e botar lá no braço. O que aconteceu para que a Casa do Reggae não fosse entregue a que faz reggae? E não só mais. Aí você pode propor ampliação do circuito, né? Porque tem 7 polos do carnaval na cidade, ampliação desses polos. Só que a ampliação desses polos, com ampliação da estrutura para esses polos, né? Incluir durante o dia, nesse circuito, uma feira do artesanato, né? Para que, sei lá, comidas típicas, praça de alimentação. Para os turistas que vêm, inclusive. Praça de alimentação. Para as pessoas que vêm. Ou que eu vi isso em Recife, Josimar. Eu também vi em Recife. Né? Praça de alimentação, praça de artesanato, né? Como é que eu posso dizer? Exposição de peças museológicas, né? Ou quadros, seja lá o que for, lá com os artistas locais, telas, né? Livros, né? Carnaval para as crianças. Tudo isso a gente viu. O governo do estado fez um polo infantil na Praça do Terreiro, na Praça do Pedro Arcanjo. Lá no Pelourinho tem um polo, tem a praça infantil, o carnaval infantil, né? Só que quando você bota o carnaval, quando você literaliza o carnaval, por isso que eu estou falando da estrutura, se você botou o carnaval no subúrbio, lá na praça lá do Piripiri, na Praça da Revolução, só um exemplo, você precisa dar um espaço para que as crianças brinquem também durante o dia. Para que seus pais e suas mães possam curtir o carnaval. Porque não é, a intenção é essa ou é simplesmente, como você colocou, deixar as pessoas lá para que elas não venham para o carnaval? Se a gente for analisar pela forma que é organizado, que é implementado e executado e constituído pelo governo municipal, é isso. Ó. Vocês ficam aí, já estou dando contento, não venham para cá, não subam para o meu circuito, fica aí, brinca aí, fica por aí mesmo. Parece, inclusive, que é uma coisa desse tipo, sabe? É uma coisa desse tipo. Então, você estava falando essa questão da Casa do Reggae, da possibilidade de fazer essa defesa dentro da Câmara, dizer que não só a possibilidade de trazer para dentro, a nossa proposta, inclusive, esses ao vivo que a gente faz,
e a gente tem feito uma proposição no dia a dia da nossa candidatura, justamente de construir as bases, né, para findar o resultado positivo de ter um mandato, ser um mandato popular. Então, a gente está constituindo setoriais, está constituindo conselhos, Freitas, inclusive agregando as pessoas. E é claro, a gente sabe que a Câmara de Vereadores, ela precisa ser a voz da cidade. Ela precisa ser a voz da cidade, ela não pode ser a voz do gabinete do executivo. Claro, com certeza. De forma alguma, tá entendendo? Aí, inclusive, uma extensão, né? Aí eu falei, inclusive, um dia desse, com algumas pessoas falaram assim, você está defendendo tarifa zero, como é que você vai fazer isso? Eu vou considerando esse exemplo só para você perceber como é que nós estamos pensando as coisas aqui para frente. Existe um mecanismo chamado Lei de Iniciativa Popular, que é a lei, inclusive, que é o mecanismo que criou a ficha limpa. Sim. Por exemplo, se a população tivesse domínio desse instrumento, a Câmara de Vereadores ela não ia só ser a voz, ela ia gritar a voz do povo. Sabe por quê? Porque é simplesmente você ter um mandato que consiga aglutinar as pessoas, consiga instruí-las do processo e alimentar da informação e para disputar a Câmara de Vereadores. Os vereadores não vão aprovar, os vereadores não vão aprovar, não, então vamos lá. Vamos consultar o povo para saber o que eles acham? Vamos consultar o povo para saber o que ele acha? E se o povo decidir que vai ter, então isso vira projeto de lei. Está entendendo? E nós, enquanto vereadores, enquanto legisladores, temos que fazer as emendas, mas temos que acatar. Porque é a vontade do povo, tá entendendo? Se tem uma lei que é legítima, nada melhor do que uma lei de iniciativa popular, né? Mas é mais legítima do que uma lei de iniciativa popular. Não tem o que argumentar, tá entendendo? Então, assim, nós temos uma deixa que é muito importante e é pouco utilizado, porque é aquela coisa, né? A informação ela precisa circular, né? Ou seja, já dizia o Estado, né? Triste do gestor que tem uma população saiba do seu direito, né? Que conheça os seus direitos, né? Se o povo sabe quais são os seus direitos, conhece como funciona a Constituição, a Lei Orgânica Municipal, a Lei Orgânica Estadual, a Constituição Estadual da Bahia, a Lei Orgânica Municipal de Salvador, a Constituição Federal. Se o povo tem conhecimento desses instrumentos, o gestor ele vai ter que trabalhar... O passe livre já era realidade hoje. Já é, por exemplo. Já era realidade. Com certeza. Parece Cristiane Crislaine Penha, cadê? Do subúrbio. E o subúrbio tem participado muito com a gente, viu? Muito mesmo, a galera vive conectada. Cadê? Quais são as propostas para trazer cultura para o subúrbio ferroviário? Um salve aí para Josimar, 3600 na cabeça. É isso aí. Boa pergunta. Crislaine. Olha, Crislaine, eu vou dizer uma coisa a você. Eu falei aqui na segunda-feira. Primeiro que toda vez que eu vou no subúrbio, eu venho em Paris e vou comer uma batata frita que tem ali. Meu irmão, que tem. Desde quando. Todo mundo que me conhece sabe. Se eu não cheguei na barraca de batata primeiro, eu vou chegar no final. Eu vou sair no final. Mas eu não falo. Tem uns 10 anos, inclusive a prefeitura tentou tirar até eles aí esses dias, recentemente, porque instalou no lugar que ele estava uma Subway. E aí, você sabe, né? Aí a fila do rapaz da batata faz quilômetro de distância, né? E a Subway, né? A Subway, né? No subúrbio de Salvador. Mas a galera, hoje a galera tem condição. Você passa, tá cheio lá no Subway, mas tá mais cheio na batata. Claro. Crislaine, deixa eu dizer uma coisa a você. O subúrbio, Freitas, inclusive, tem ali na Praça de Paris, principalmente, tem um tradicionalismo, inclusive, de reunir a juventude. Tem grupos, inclusive, de break, de dance, de hip hop, de uma galera que se junta a partir da sexta-feira de noite, da sexta-feira de tarde, de noite, sábado e o próprio domingo. Cara, e faz diversas apresentações ali. Tu já viu lá por iniciativa própria. Aí você, quando chega assim, da sexta de tarde assim, você vê um trazendo inclusive mandar um abraço para Yuri, né, que é um cara, inclusive, que é um desses incentivadores lá. E vem com a caixinha de som arrastando ali no corrimãozinho com a bateria, não precisa nem de energia, pô. Chega lá, bota o pendrive e a galera começa a se apresentar, véio, começa a chamar, puxa o microfone, sacou a galera do hip hop, chega, a galera começa a trocar ideia, aí de repente você pensa que tem 10, 15, 20, 100, 200, vira um formigueiro. Vira um formigueiro. Só tem problema nos momentos na hora que a polícia tenta fazer
suas incursões, né, no processo. Mas assim, a galera é super tranquila mesmo, cara. Então assim, a questão de debater cultura, por exemplo, a gente podia construir um circuito, inclusive, aproveitando essa galera no circuito da juventude do subúrbio, pô. Tá entendendo? Por que não construir isso? Fazer um debate de construção disso, né? Porque o subúrbio, por exemplo, não tem uma casa de cultura ou um espaço de cultura. Eu acho que esse é um debate que nós precisamos aprofundar. Tá entendendo? E eu tenho certeza absoluta, se nós tivéssemos no subúrbio ferroviário, principalmente de Paris, se nós tivéssemos um espaço para que essa galera pudesse ir lá ensaiar e se apresentar, meu irmão, a gente combateria muitas coisas aí. Essa pergunta de Credoar é importante porque a gente está com um processo dentro do Conselho Municipal de Cultura que são duas demandas que a gente precisa resolver. E que essa gestão, pela altura do campeonato, já em setembro, né, não sei se vai ter condições de dar conta. Que a primeira coisa é o Plano Municipal de Cultura de Salvador. O plano municipal, todo plano, qual é o papel de um plano? O papel de um plano é apresentar objetivos, metas, né, e onde você quer chegar. Né? A gente não fez o Plano Municipal de Cultura de Salvador em 4 anos de gestão. A lei foi aprovada em 2014, dezembro de 2014. Estamos em setembro de 2016 e o Plano Municipal de Cultura de Salvador não foi regulamentado. A outra coisa é o Fundo Municipal de Cultura. É um outro problema. É um outro problema porque a gente tem, ambos estão na ação tripé, né, do Sistema Municipal de Cultura, que é o tripé do Sistema Municipal de Cultura? Plano, fundo e conselho. Desses 3, só o conselho nasceu com todas essas questões que eu apresentei aqui. Se você tem um plano municipal de cultura, você consegue fazer uma coisa que é importantíssima, que é criar um sistema de informações e indicadores culturais. Ou seja, quais são as culturas que tem Salvador, as manifestações culturais? A identificação disso. A identidade da cidade. Subúrbio, o que é que pulsa mais no subúrbio? Quando você faz um mapeamento, você consegue perceber se no subúrbio o que tem mais lá presente é hip hop, se no subúrbio o que tem mais lá presente é samba de roda, breakdance, enfim. Se o que tem em Cajazeira mais é poesia, o que tem mais em Valéria é cordéis, enfim. Você consegue ter um mapa e aí você faz políticas mais aplicáveis que vai diretamente naquilo que mais pulsa na região. Por que eu vou levar um festival? Se eu sei que hip hop está mais presente no subúrbio e a prefeitura, a gestão quer fazer um festival de hip hop, onde é que esse festival de hip hop tem que nascer? Onde tem lá? Agora, como é que você faz uma política pública se você não tem dados que norteiem aonde deve ser construída essa política pública? Aí fica a nossa cidade com as principais eventos de cultura que são promovidos pela prefeitura, centralizado em dois equipamentos que a gestão da cidade ainda tem, que é o Teatro Gregório de Mato e o Espaço Cultural da Barroquinha. Tudo acontece ali, e as outras coisas quando acontecem são coisas que são promovidas pelo Boca de Brasa, né, pelos editais de arte toda parte, enfim. Mas a gente não tem uma ação perene que, por exemplo, responda essas perguntas. Quais são as políticas culturais, os eventos culturais que virão para o subúrbio? O único equipamento cultural que tem no subúrbio de Salvador é o Espaço Cultural é o Centro Cultural de Plataforma. Né? Que é lá em Plataforma. Isso, que é um espaço do governo do estado, né? Que é gerido, inclusive, uma coisa que aconteceu lá que eu acho muito interessante, eu gosto de contar isso, que foi um espaço que a gerência daquele espaço, a direção daquele espaço, nasceu de uma decisão da comunidade local, que foi pelo Fórum Cultural do Subúrbio. Foram eles que indicaram quem seria, indicaram e indica até hoje quem vai ser o gestor daquele espaço. E tudo acontece ali. Né? Até o Namíbia Não já foi para ali, né? Que é uma peça teatral muito assistida no mundo todo, né? E tem uma praça em frente ao espaço que acontece esses eventos que você está colocando, né? Fora isso, a gente fica, aí tem o trem, que poderia ser um espaço para circular cordel, poesia, né? Oficina de leituras. Você poderia usar o trem para fazer isso. Justamente. Você poderia dialogar com as escolas. Você poderia ter essa escola como um espaço para manifestação cultural. Olha, no final de semana, a sala vai virar oficina de teatro, a quadra vai virar oficina de dança. Tá certo? O pátio vai ter um cineclube. O pátio vai ter um cineclube durante a noite, também pode ser. O auditório vai virar um cineclube. Vamos instalar aqui uma biblioteca para deixar aberta a comunidade.
para né? fazer aquela pesquisa que não conseguiu encontrar. Pois é. Então, assim, a dinamização, ou seja, a relação, fica parecendo até que a gente está dando aqui assessoria gratuita. Gratuito. Né? Vamos fazer, se a gente está nesse espaço, vamos fazer. O espaço, o diálogo entre educação e cultura, em algum momento da história, e aí eu não consigo dizer quando foi isso, mas se deslocaram, começaram a tratar como cultura como uma coisa e educação como outra. E aí a gente precisa dizer que isso dado aqui isso, não era para dado ser separado. Freitas, dado isso, que hoje ainda existe uma grande batalha da gente pela implementação da luta da lei 10.069. É um absurdo hoje a gente não conseguir ainda ter escolas que sequer obedecem o calendário, né? E que não implementem na sua grade curricular a afroeducação. A nossa história, pô, a nossa história. Cadê? Tem mais perguntas? Deixa eu ver aqui. Quem é a pergunta? Gilcimar, primeiramente, para de nos matar. Segundo, como é? O Bahia terceiro para Temer. Tinha que ser, cara, mesmo, viu? Quais as perspectivas de inserção da cultura soteropolitana dentro da realidade nos e nas moradoras da capital e como você fará isso no seu mandato? E sobre a cultura negra, o que acha da falta de eficiência da PL? Acabei de falar isso agora, da PL 10.639 nas escolas, por parte de suas e seus gestores. Salve Castelo Branco e Cajazeiras. E Petrus, que ela está perguntando... Tem a segunda pergunta dela. A primeira pergunta não. A segunda fala dela. Tem uma pergunta. Na sua opinião, a que interessa que a população pobre não tenha acesso à cultura? Olhe, primeiro, Ícaro, um abraço aí. Donato. Ícaro Donato. Ah, tá. Inclusive do nosso gestor de combate ao racismo, vice-presidente da AGE, lá da Comem. Ícaro, rapaz. Eu disse ele que um dia... Abraço, Ícaro. Estava aqui ontem, não foi? Foi ontem não, ontem foi 40 dia. Foi ontem. Ontem de ontem ele estava aqui. Eu disse ele que um dia as pessoas me reconhecerem só pelo sobrenome. Ele tem um negócio da harmonia que ele tirou agora aí, que ele quer subir agora Donato. Donato de Assis. Donato de Assis. Vamos obedecer o cara, a identidade. O cara dele. Dizer, acabei de falar aí, é uma coisa que a gente repete todos os dias, que é a questão do PL 10.639, né? Então, os gestores, inclusive, eles precisam trabalhar na jornada pedagógica nas escolas, tanto municipal como estadual, precisa trabalhar isso. A gente não pode mais admitir, por exemplo, uma escola que proíba um estudante entrar, um estudante entrar em turbante, de entrar com suas contas. Não pode acontecer mais isso, sacou? Não pode. Inclusive, a gente fez um debate aqui sobre intolerância religiosa, que abordou muito isso, né? Não dá mais para Salvador, acho que em lugar nenhum, e principalmente Salvador, por conta de toda da sua origem, da sua tradição e das suas raízes, ter instituições de ensino que precisam. A menina precisa chegar com um documento do terreiro, ou de alguma ou de qualquer outro tipo de espaço que faça reconhecer que ela pode usar o turbante. Ou pode usar a conta, ou pode usar os adereços, ou pode... É um absurdo. Eu tenho uma mania de dizer assim, ó, tire a contribuição africana e indígena do Brasil e veja o que é que fica. Nada. O que é que vai sobrar disso? Né? Nada contra as outras, mas a gente precisa ser justo, e dar mérito a quem merece mérito. Né? Então, assim, a lei aí deixou de ser projeto, agora é lei mesmo. É lei mesmo. A lei 10.639, né, e a lei 11.645, elas, na verdade, são leis que são leis de reparação. Né? Vêm para reparar aqueles males né, da cultura eurocêntrica, que fez questão de invisibilizar, esconder, né, transformar tudo em mito, tudo aquilo que dizia desrespeito à contribuição africana e dos nativos indígenas para a construção da identidade, da cidadania e da educação brasileira. Né? E assim, Salvador, especificamente, é uma cidade que, se você olha, foi o que eu falei aqui, né? A capoeira, o samba de roda, as baianas de acarajé, são vendidos
para o exterior como principais cartão postal da nossa cultura. Aí quando você entra em sala de aula, quando você entra no dia a dia, quando você entra no modelo de gestão, você vê que aquela história de mitificar continua ainda se sobrepõe na ação do poder público, do gestor público. Ou seja, nós precisamos cobrar... Que tentou, inclusive, recentemente regulamentar como o acarajé tem que ser vendido. Como o acarajé tem que ser vendido. Tivemos que fazer isso, né? Tivemos que ter um decreto dizendo que as nossas baianas precisam ser amamentadas, e aí foi uma vitória da Associação das Baianas de Acarajé e Mingaus, né, receptivo da cidade, né, que foi uma vitória dela, porque a gente viu aquela coisa de chamar de bolinho de Jesus, vender com a Bíblia em cima. Não é que isso... Eu acho que é o seguinte, eu acho que o comércio ele precisa ter todas as vertentes, mas você é aquela coisa da negação. Quando você nega a história, isso é o problema. Se você quer vender acarajé, você precisa saber que o acarajé ele tem uma história por trás daquilo. Porque que o acarajé como a cocada, o mingau, foram só para você ter uma ideia, foram instrumentos para comprar, foram mercadoria que foram vendidas para comprar carta de alforria. As baianas de acarajé, a baiana de acarajé, as cocadeiras, né, as mingauzeiras, elas vendiam isso para comprar carta de alforria dos seus companheiros, dos seus filhos e tal, né? E foram, a gente não pode pegar isso e transformar em qualquer coisa. Você não pode negar isso porque você tira a identidade, né? Ou seja, se você chama de bolinho de Jesus, não tem problema não. Daqui a 10, 15, 20 anos, perdeu o nome acarajé, vai subir. Porque a dominação neopentecostal, ela é voraz, ela é perversa, né? Ela demoniza. E aí não sou eu que estou falando isso. Só não vê isso quem não quer. Basta você pegar os vídeos aí, as formas como eles propagam, né? Nas suas pregações, como é que eles contam a nossa história. Né? Recentemente, um candidato lá do Rio de Janeiro passou por isso. Né? Um vídeo dele aí circulando de como é que ele trata a população dele. Então, quando a Lei 10.139, e aí o subúrbio de Salvador, sobretudo, né, que são gigante número populacional de pessoas negras que moram naquela região, tem nessas formas de comércio informais, aspas, a forma de ganhar seu sustento. E aí as feiras, o metrô, o trem, né, as praças, precisam ser espaços para a manifestação dessas culturas e para a comercialização desses produtos. A melhor coisa que você, enquanto vereador, pode fazer é justamente criar legislações que impulsionem a formalidade desses mercados informais. Porque mercado informal, comércio informal, é o espaço onde o nosso povo encontra como refúgio para botar o sustento de casa. Então a gente precisa ter um mecanismo que formalize, incentivar a construção de praças, todos, né, cadastramento de vendedores ambulantes, distribuição de barracas, isentar, inclusive, né? isentar, porque às vezes é muito pesado, apesar de perceber que é pouco, mas é muito pesado para uma pessoa, para uma família que está buscando se reconstruir, que está buscando ali do seu sustento, né? E aí quando não tem isso, aí você fala, você é corretíssimo, fala que é uma gestão que não trata das pessoas. Como é que o rapaz, chega e pega o material de um vendedor ambulante? Visita aquela pessoa na casa dela para você ver como é aquela pessoa. É um absurdo, Então assim, não tem humanidade nas ações. É uma coisa muito assim, mas a legislação tem que ser obedecida. E o seu senso? E o seu bom senso? Eu não me lembro, eu não sei se você lembra de uma vez que passou na televisão, virou notícia nacional, que um operário estava lá dirigindo um trator e a orientação era derrubar a casa, e ele saiu do trator e se negou a derrubar a casa. Cadê o exemplo? Ele se negou a derrubar a casa. Então assim, como é que pode dizer que a minha ação foi feita porque a legislação é o meu trabalho? Quer dizer que o seu trabalho tira a sua humanidade, tira o seu bom senso. Você se nega, você não tem história, você não sabe de onde você veio, você não consegue fazer assimilação no rosto, no semblante daquelas pessoas, quando as pessoas às vezes choram, imploram para não levar. Quantas vezes a gente teve que sair dos nossos espaços, né, de escola e tal, faculdade, para poder ir para esse lugar e recolher mercadoria de amigos e colegas nossos da periferia que estavam no carnaval, seja onde for, na festa de lago, vendendo sua mercadoria para ganhar seu pão. E a gente teve que ir lá pedir a mercadoria do cara. Pedir de volta. Porque a prefeitura usou de truculência, porque não é de educação, entendeu? Não é de bom senso, não é de gentileza que eles utilizam
né? Eles não chegam dando bom dia, boa tarde, senhor, desculpe, mas eu estou seguindo aqui a legislação, é meu trabalho, preciso levar sua mercadoria, você vai pegar em tal lugar assim, tal hora, mas agora você precisa sair daqui, ou então você recolha isso e saia daqui, porque você não pode ficar aqui. Pronto. Não faz isso Não não, faz velho. isso não, Chutando, velho. batendo, É batendo, quebrando, agredindo as pessoas. jogando aquele negócio, aquela sacola. É dessa forma. E aí, se você tenta recuperar, quando você chega no depósito, a futuro. Pronto, não, Acabou perdendo 100%. Ou então você nem acha isso. Ou não, nem Às acha. vezes nem acha, porque se junta com um bocado de coisa. Isso aí vai chegar lá quebrado. É. Carrinho quebrado, entendeu? Mercadoria sumiu, dinheiro, se estava dentro daquele tabuleiro ali naquela hora, você não vai ver mais. Vai ver. Tanto essas coisas acontecem, né? E aí, a gente não pode esquecer quem são os principais atacados por esse tipo de política. Porque você chega no carnaval em outro lugar e você vê lá as pracinhas deles com os nomes, tudo que você não consegue nem falar. Os nomes em inglês lá, argentino, italiano, seja lá o que for, que são empresas que têm condições, né? E responde às necessidades que são exigidas para que você tenha acesso a botar um ponto no carnaval. E aí essas empresas têm lá profissionais que são bem formados, profissionais que têm CNPJ e todas as outras coisas. E o nosso povo, quando quer botar um isopor, e às vezes não quer nem botar, quer ficar segurando no braço e andando. Ou na cabeça. Aí tem problema. Tem problema. Você está entendendo? Como é o processo de segregação? Aí o que é que isso vai gerar dentro da população, dentro da comunidade? O que é que a galera vai fazer, cara? Justamente. Essa é a questão. O Wesley Conceição, estudante da UFBA. Tem que responder Boa noite, galera. E Fala, foi, Gil. Nós sabemos que a cultura é um tema muito importante para a nossa sociedade e ela precisa ser debatida na política. Eu gostaria de saber quais são as suas propostas para o fomento da cultura. vereador. Wesley, um abraço, nosso ex-diretor de cultura do CE da UFBA. Que massa. O Wesley é um menino, inclusive, que tem feito diversos debates aí dessa área. Wesley, além das coisas que a gente já debateu aqui no decorrer do vídeo, nós estamos com a proposta do Cultura Livre, que é a abertura do espaço da praça, com isenção de qualquer tipo de imposto, de qualquer tipo de cobrança, para que sarais, grupos de teatro, grupos de dança, cineclube possam utilizar aquele espaço nos finais de semana e também durante a semana, certo? A inclusão dos circuitos alternativos da cidade, principalmente dos grupos musicais, principalmente dos grupos de hip hop e dos DJs, certo? Falei aqui, inclusive, da sugestão de incluir no carnaval o bloco da diversidade, e não seja os cantores da diversidade, mas seja o bloco de fato da diversidade. A nossa vice-prefeita esteve aqui na segunda-feira e deu uma sugestão para nós, para a gente poder se defender, o retorno daqueles caminhões caminhões da cultura, né? Sim, que ele ia lá com o equipamento todo montado, com data show, com caixa de som, né? com um palco tablado, para poder levar apresentações para as comunidades. Casado com isso, a abertura das escolas municipais de Salvador no final de semana para a própria comunidade, né? E cultura nas escolas. E para além de tudo que Freitas trouxe aqui, dos elementos da prefeitura, né? A defesa das pautas do conselho, né? A defesa do plano municipal, que a gente possa, inclusive, trazer para dentro da prefeitura, para dentro da Câmara de Vereadores, o debate sobre a cultura da cidade. Mas não é somente a cultura da visão do mercado, mas a cultura tradicionalista, a cultura do histórico, a cultura de raiz, a cultura das pessoas. De gente que consegue produzir na sua história, né, que possa mostrar isso, né? Então, esse tem sido o nosso debate, do... Uma coisa, Gismar, que é interessante, que é importante também para o Wesley, né, tá atento aí, é que a cidade, ela tinha o programa Cultura Viva, ou Capoeira Viva. Capoeira Viva. Acabou, o projeto acabou. A gestão acabou com o projeto. Aí você vê, eu costumo dizer que em Salvador, todas as ruas de Salvador, e aí independente, seja lá nas regiões nas regiões de classe mais alta ou nas periferias, toda a rua de Salvador tem um ou uma capoeira. Uma pessoa que joga capoeira, uma pessoa que faça capoeira. Em todas as ruas de Salvador tem. E aí você tem uma cidade que a capoeira é dessa maneira e você encerra um projeto que tem a intenção de fomentar a capoeira, né? Ou seja, vamos nos perguntar
quantos e quantas se livraram, né, ou hoje estão representando nossa cidade pelo mundo afora por causa da capoeira. Né? Basta ganhar um prêmio fora, que aí você vê ninguém logo se aproximar. Não, Pois é. aqui, não sei o quê. Então, assim, a gente precisa, como é o programa, como é a lei Cultura Viva, e aí é uma proposta que eu faço para você aqui ao vivo, a gente precisa ter uma lei de capoeira viva. A lei da capoeira. Porque existe, inclusive, projetos na Câmara de Vereadores que não saiu do papel. A gente precisa resgatar isso de cima. Né? A gente precisa resgatar esses projetos, porque está falando, mais uma vez eu estou falando, a gente volta a falar do nosso povo. Né? Mestre Bimba, Mestre Pastinha, Mestre João Pequeno, Mestre João Grande e tantos outros mestres, né? Tonho Matéria e tal. São pessoas que usaram e usam da capoeira para fazer projeto de construção da identidade e de busca da cidadania da nossa juventude e das nossas crianças. E a gente não pode pegar esses mestres de capoeira, depois que envelhecem, viram feirantes, ficam dentro de sua casa, né? Perdem a cidade, né? Não dá a ele um reconhecimento. Né? Esses mestres, eles terminam caindo no ostracismo, no esquecimento e contribuíram para salvar diversas famílias, diversas vidas, né? E depois que envelhece, a cidade não tem esse reconhecimento. A gente precisa ter um processo de reparação. Né? Para trazer cidadania para o nosso povo e utilizando a nossa cultura, como ela é utilizada até hoje. Mas já vou dizer, a população, os nossos mestres não vão deixar de fazer isso, porque fazem isso porque entendem que é importante, mas o gestor público, o poder público municipal, precisa ter um compromisso, né, um dever com essa comunidade. Freitas, está assumido o meu compromisso. Ótimo. Até porque fui da Fundação Palmares, sei a importância da capoeira, e além da questão dos quilombolas, né? Pois é. Da defesa dos quilombolas. Em Salvador tem quilômetros urbanos, né? Justamente. Então, está, inclusive, absorvendo já essa contribuição importante que você acabou de dar. Bom, a gente acabou chegando ao final dessa... Nosso tempo deu uma estourada, mas, assim, quero agradecer vocês que estavam aí acompanhando no dia a dia, a nossa campanha no dia a dia e agora no ao vivo, né? Agradecer a Freitas por ter vindo aqui dar esta contribuição como presidente do Conselho Municipal de Cultura de Salvador. Inclusive, o bate-bola foi tão bom que a gente nem viu as horas passando rapidinho. Muito rápido. Né? Quando eu estou assistindo, demora mais. Então, assim, a nossa próximo bate-papo vai ser sobre esporte. Vamos debater a questão do esporte na cidade, Freitas. Eu acho que é um instrumento importante. Claro. Né? E é isso. Obrigado, meu líder. Então é à disposição dessa galera. Valeu, galera. Um abraço. 13.600, viu?